8. Solidão e comunhão. 1. Amor próprio e solidão. Nem todos os homens são capazes de fazer bom uso da solidão. Por vezes ela ainda agudiza um amor próprio que a sociedade decepcionou. Alguns cansados de uma celebridade que agora lhes repugna e que se constituía tão somente de uma admiração ou de um desprezo igualmente injustos, se refugiam numa solidão selvagem, buscando uma tranquilidade que foge deles, perseguidos no retiro mais longínquo por todos os tormentos da opinião. Para preservar a acuidade da inteligência, o lazer da atividade, a inocência da felicidade, mais valeria a obscuridade com alguns amigos. Mas sucede que o amor próprio espere tirar um proveito mais consistente da solidão. Isso porque, em meio aos homens, ele nos levava a buscar vantagens ilusórias que nos eram contestadas, ao passo que na solidão pensa que todas as riquezas do mundo interior lhe serão reveladas como uma espécie de segredo. No entanto, tais bens espirituais e invisíveis, que crescem ao ser compartilhados, não podem servir de pasto ao amor próprio. Ele os afugenta tão logo quer deitar a mão neles. Sempre buscamos na solidão a presença de Deus. Mas se quisermos captá-la, em vez de esquecer-nos nela, ela se retira. Ao mínimo esforço que fazemos para dela nos apropriar, ela nos escapa e sua própria luz se obscurece. O verdadeiro progresso interior que se realiza na solidão não se reconhece pela alegria que uma contemplação separada pode dar-nos, mas por esse despojamento do amor próprio e por essa resplandecência espiritual que nos permitem, quando retornamos para o meio dos homens, aniquilar entre eles e nós a rivalidade dos interesses e sentir apenas a comunidade dos destinos. O amor próprio torna igualmente difícil para o homem viver na solidão e sair dela depois de a haver experimentado. Se lhe é tão difícil viver na solidão, é porque a vaidade o atrai para fora e o dispersa, em meio a todos os objetos que o cercam. E se lhe é tão difícil sair da solidão, é porque ele reduz tudo a si mesmo e experimenta diante de si um sentimento de orgulho do qual só consegue desfrutar bem sozinho. No entanto, se pode haver uma solidão que nos aprisiona no amor próprio, existe outra que dele nos livra. Nela já se forma uma sociedade invisível, que nos acompanha no interior da sociedade visível e a transfigura. O amor próprio carrega consigo, até na sociedade, uma solidão que é miserável, mas o amor vai buscar na solidão a fonte e já a presença de uma comunhão com todos os seres. 2. Claustros. A fundação dos claustros expressa menos a necessidade de erguer uma barreira entre o mundo espiritual e o mundo material do que a necessidade de opor a uma vida que nos é proposta por Deus, plena de dificuldades e provações que não escolhemos. Uma vida que nos parece mais simples e mais perfeita, a qual obedece, entretanto, a regras que nós mesmos nos demos. Não se deve aprovar, na fundação dos claustros, a vontade de separação entre o temporal e o espiritual, nem o desejo de se esquivar das exigências da existência mais comum, nem a tentação de impor-se a si mesmo novas exigências que parecem mais duras ou mais oportunas. Os claustros pretendem realizar na Terra uma imagem visível da vida espiritual, mas deve-se preferir a solidão dos claustros
todos os encontros que Deus põe em nosso caminho numa sociedade mais aberta, onde todas as exigências estão mescladas. Cada um aí realiza sua vocação interior por vias mais profundas e mais verdadeiras. A solidão do claustro é um símbolo imperfeito da solidão da alma. E os que não encontraram esta última no mundo, não a encontrarão no claustro. Aqueles que se deixam distrair pelo mundo encontram na solidão a imaginação que os distrai mais ainda. E quando não têm saudade do que perderam, entregam-se ao tormento de não encontrar o que foram buscar. Os únicos que podem beneficiar-se no claustro são os que não precisavam do claustro. A vida monástica é cheia de grandeza e volúpia, mas de uma grandeza e de uma volúpia que podem ser as do amor próprio. E é provavelmente contra o amor próprio que se travam no claustro as lutas mais dolorosas. De fato, nada é mais difícil na solidão do que discernir a voz de Deus da voz do indivíduo. E por vezes, aquele que acredita entrar no claustro apenas para renunciar ao amor próprio, busca no claustro apenas as alegrias mais violentas e mais sutis do amor próprio. Foge para escapar do peso da miséria visível, mas impõe-se a si mesmo uma miséria da imaginação, e o amargor que sente não é mais que o remorso de sua evasão. É um ato desumano retirar-se da sociedade para desfrutar na solidão, exclusivamente pela meditação de si mesmo e de Deus. A solidão espiritual não exclui a sociedade, chama-a, constitui, de certa maneira, sua forma ideal. É a ideia de uma sociedade perfeita e que precisa ser levada para o meio dos homens, para que todos os homens possam adentrá-la. 3. A solidão nos julga. O gosto da solidão nem sempre é a marca de um gosto da vida espiritual. Com frequência, ele traduz uma feroz suscetibilidade do amor próprio. A satisfação que se experimenta em ficar só, em já não se deixar desviar de si, em se entregar a lembranças e sonhos com complacência ou amargura. Nos casos mais favoráveis, essa separação que consiste em se manter longe dos homens e abster-se de seu contato, por receio de que nos distraiam ou nos conspurquem, é apenas um momento da virtude. Ele é necessário para que possamos purificar-nos e recolher-nos na presença de Deus, mas não podemos fazer dele um estado sem que nosso amor próprio aí busque seu triunfo e nossa preguiça sua delícia. Ninguém jamais fará algo de grande no mundo se primeiro não for capaz de fechar-se a si mesmo, de encerrar-se numa solidão perfeita, como num casco duro no qual descubra a semente de seu próprio crescimento, o segredo de sua força e de seu destino. É preciso reunir, testar e levar à maturidade todas as potências ocultas do próprio ser antes de mostrá-las à luz do dia. Uma vez reduzido a si mesmo e privado de qualquer apoio exterior, o homem é obrigado a invocar todas as suas potências espirituais para não perecer de desespero. A solidão, assim, sobretudo se ele for capaz de mantê-la em meio aos outros homens, só pode aumentar. Na sociedade basta-lhe deixar-se levar para ter a ilusão de agir, e por vezes a falsa grandeza lhe dá mais contentamento que a verdadeira. Mas a solidão, ao livrá-lo de todas as solicitações exteriores, leva-o de volta ao centro dele próprio e nele faz nascer mil forças desconhecidas e miraculosas, que transformam para ele a figura do mundo e o colocam em pé de igualdade com seu destino.
O valor de um homem se mede pela potência de solidão que nele subsiste, mesmo em meio à sociedade, e pelo ardor interior que a alimenta. Toda a nossa força e toda a nossa alegria nascem da solidão, e também toda a nossa riqueza, visto que não nos pertence, senão que continua a nos pertencer quando estamos sós. É a solidão que nos julga. Alguns a consideram um abismo, outros um refúgio. Para uns, ela é um estado profundo e bem-aventurado que eles nem sempre conseguem obter. Para outros, um estado doloroso e trágico que eles jamais conseguem superar. 4. Ser o mesmo na sociedade e na solidão. Não se deve buscar um viés entre a solidão e a sociedade. É preciso saber reuni-las, levando cada uma até seu último ponto. Por assim dizer, a perfeição da solidão e a perfeição da sociedade se confundem. Mas para isso é preciso ser o mesmo na solidão e na sociedade. Mostrar em sociedade apenas sua essência solitária e fazer da solidão uma sociedade espiritual com todos os seres. No entanto, os homens, em sua maioria, são igualmente incapazes de viver em sociedade e de viver em solidão. De fato, eles precisam da sociedade, mas para nela nutrir seu amor próprio, e só carregam para a solidão as lembranças dos favores e das feridas que devem à sociedade. Assim, são incessantemente repelidos de uma a outra e não conseguem suportar uma nem outra. No entanto, quem busca romper sua solidão, porque já não a tolera, logo percebe que não é capaz disso. Com efeito, quem desejaria a companhia de um homem que só busca os outros por ser uma carga para si mesmo? De fato, quantos homens não são, antes de tudo, carrascos de si mesmo? E como alguém que faz sua própria infelicidade poderia fazer a felicidade alheia? É só quando sabemos desfrutar da solidão que os outros podem desfrutar da nossa companhia. A sociedade que formamos com os outros homens é apenas uma ampliação da sociedade que formamos com nós mesmos. Estamos perpetuamente em guerra ou em paz com eles, assim como o estamos conosco. O homem se sente próximo dos outros homens quando está próximo de si mesmo, e longe dos outros homens quando está longe de si mesmo. O ocioso não tem contato consigo mesmo. Entendia-se quando está só, mas não tem contato com o outro, que permanece um estranho, para o qual ele olha com uma indiferença mesclada de um pouco de preocupação. Ao contrário, quando nossa atividade se exerce com confiança e alegria, preenche toda a capacidade de nosso espírito, então já não podemos separar-nos de nós mesmos. Embora já não façamos esforço por recolher-nos e nos dispomos por inteiro ao acontecimento ou ao próximo, embora já não façamos esforço para ir na direção deles. Assim é o mesmo princípio o que anima nossa vida solitária e nossa vida no meio dos homens. Estabelece-se entre eles e nós uma espécie de relação que temos com nós mesmos. Nossa consciência é uma espécie de sociedade invisível que cultiva, entre nossos pensamentos, o mesmo diálogo secreto que ela não para de tentar estabelecer na sociedade exterior e visível com os outros homens. E mais, a relação entre a solidão e a sociedade é tão estreita que não podemos, ao que parece, dar-lhe todo o seu sentido, senão quando permanecemos solitários na sociedade. E, no entanto, formamos com nós mesmos uma constante sociedade espiritual. Por isso, talvez, não seja necessário separar com tanto rigor, como por vezes se propõe, os períodos de isolamento e os períodos de vida comum,
Pois quem não se deixa distrair da solidão, mesmo no centro da multidão, mesmo na presença de seu melhor amigo, quem sempre guarda a posse de si mesmo e a lucidez do olhar interior, habita perto de uma fonte viva, na qual todos os seus atos e todos os seus pensamentos se alimentam, e só percebe, à sua volta, os chamados que o pressionam para fazê-la jorrar e espargir-se. 5. Separação. Por vezes constatamos, na comunicação que buscamos ter com os outros seres, um momento em que, de repente, ela se nega, ou por nossa causa, ou por causa deles, ou da natureza. Então, para não convertê-la em raiva ou em guerra, é preciso saber interrompê-la e reservá-la. Jamais se deve pedir a um ser o que ele não seja capaz de dar, nem lhe oferecer o que ele não seja capaz de receber. Caso contrário, se provoca a sua repulsão. Todos os homens devem ser mediadores uns para os outros. Jamais devemos recusar-nos a ser para o outro aquele mediador que ele espera, que o revela a si mesmo, que o revela incessantemente acima de seu estado atual e multiplica dentro dele os motivos de confiança e alegria. Nada é mais delicado, porém, do que obter entre dois espíritos uma comunicação real, se ela se revela impossível. Não devemos forçá-la. Pode ser uma forma de cortesia e de caridade saber abster-se. Não se deve buscar contato, a qualquer custo, pois o esforço que se faz para criá-lo, quando ele se nega, a perda da inocência na oferta que se faz de si, um pensamento subjacente é uma espécie de preocupação com o sucesso nos gestos feitos e nas palavras proferidas, bastam para corromper todo o empreendimento. Quando se produz uma comunicação entre duas consciências, isso é sempre para elas uma surpresa e um maravilhamento, mas é a posse de um bem que só foi alcançado porque não foi desejado, pois é ainda o amor próprio que o quer. Ora, é preciso justamente que o amor próprio renuncie a si mesmo e pare por completo de agir para que essa comunicação seja possível. Ele só pode almejá-la, mas não produzi-la nem desfrutar dela. Nenhuma comunicação deve ser tentada quando sentimos de antemão que será rejeitada. Nasce então uma timidez, que não é efeito apenas do amor próprio, mas do respeito que temos pelos sentimentos que estávamos prestes a revelar e que são seres frágeis, que não desejamos expor ao atrito e ao desprezo. Buscamos evitar-lhes um mau acolhimento e não queremos em absoluto que se rejeitem esses hóspedes enviados por Deus, que tornam a presença dele sensível entre nós. Ao expordes um tesouro tão precioso diante de olhos indiferentes ou hostis, violais um segredo, corrompeis coisas santas. Quem agora o vê a descoberto e que não soube reconhecê-lo, estava mais próximo de vê-lo quando não o via. É preciso, no máximo, permitir que seja pressentido para atrair sobre ele a atenção e o desejo, e para revelá-lo, saber esperar o momento em que a consciência esteja em condições de acolhê-lo e de ser tocada por ele. A solidão mais dolorosa é a que se segue a uma comunicação fracassada. 6. Testemunhas. A relação loquaz ou silenciosa com uma testemunha indiscreta ou indiferente sobrecarrega, subjuga, prolonga sem fim cada minuto de nossa vida e nos dá o desejo mais agudo de solidão. É melhor estar ao lado de alguém que não tem pensamentos do que de alguém que tem pensamentos muito diferentes dos nossos. Isso porque todo espírito, assim que cessa de se afinar com outro espírito, é perturbado em seu movimento, e para preservá-lo,
recorre ao socorro da obstinação e do amor próprio. Ao contrário, a presença de um espectador sem pensamentos pode proporcionar-lhe uma espécie de apoio silencioso, assim como a imobilidade daquilo que nos cerca apoia e estimula nossos movimentos. Quando nossa vida está mesclada demais à vida alheia, é raro que nosso pensamento desfrute de uma liberdade perfeita. Até a estima, o respeito, a simpatia não deixam de ser correntes para ela. É necessário um entendimento muito sutil e muito delicado com outro ser para que sua presença seja, para nosso pensamento, um aguilhão e não um impedimento. E por vezes tomamos a emulação do amor próprio por uma comunhão mútua na mesma verdade. No entanto, cada um faz os encontros a que tem direito. Há os bem-aventurados, que nos tornam mais lúcidos do que quando estamos sós. A simples presença de certos seres privilegiados nos obriga, por assim dizer, a colocar-nos sob o olhar de Deus. De fato, a consciência não se realiza em sua forma mais aguda e mais comovente diante do espetáculo da natureza, nem mesmo diante do mais puro espetáculo dela própria, e sim daquele diálogo angustiante que ela sustenta com outra consciência, na qual descobre, de súbito, uma iniciativa que a enche de temor e de esperança, um chamado que lhe é dirigido, uma resposta que lhe é feita, um dom que ela pode receber, um dom que ela pode oferecer. Mas, se outra consciência permanece diante da nossa como pura testemunha, ela suspende quase sempre todos os nossos movimentos, pois reconhecer nossa presença é amar, desejar e sofrer conosco. No entanto, até no amor, que é a forma mais perfeita de comunicação entre dois seres finitos, cada um deve manter o sentimento delicado de sua própria individualidade e do contraste que o opõe ao outro, a fim de que o amor não pare de propiciar a passagem e de preencher o intervalo. O pudor e a simpatia nos proíbem de mostrar excesso de penetração, seja na observação dos corpos, seja na dos sentimentos. Toda penetração é uma ferida. Por isso se vêem certos homens sensíveis demais, que não ousam levantar os olhos para o outro, porque têm timidez e certa bondade receosa. Sabem que o olhar é sempre agudo e cruel, mas esquecem que sua penetração, quando vai suficientemente longe, também cuida das feridas que faz. É preciso primeiro que ela atinja o indivíduo até sua raiz. Então ela dilacera a própria carne do amor próprio, mas ela vai além do indivíduo, pois existe no olhar toda a generosidade, toda a doçura da luz. Ele se torna então uma presença ativa e benfazeja, que só reconhece a separação entre os seres a fim de produzir entre eles uma comunhão plena de amor. 7. Reserva e entrega. A comunicação com o outro é ainda mais perfeita quando faz cessar toda a reserva, toda a veleidade de se mostrar diferente do que se é, de alterar mesmo insensivelmente os traços do rosto e do humor. E o próprio indício da comunicação realizada é o sentimento exato da sinceridade, de rigoroso despojamento e de absoluta nudez, que faz com que seja justamente ao se estar só que se acredite estar coberto com uma roupa que cai tão logo o outro aparece. Mas tal comunicação, quando se esquiva, não pode ser solicitada nem forçada, pois então o amor próprio tomaria seu lugar. Ela sempre pressupõe uma perfeita entrega, e para que a entrega se produza, é preciso que o apego do indivíduo a si mesmo seja abolido. Não se deve dizer, no entanto, que a entrega seja a regra, e há a discrição que é a regra. Ela pressupõe um respeito infinito pela intimidade de cada ser, e é ela
quem confere seu valor, a entrega. Cumpre não se oferecer àqueles que se recusam, ou ir além do que eles podem acolher. Deve-se apenas propor o dom, e não se humilhar para que seja recebido. A comunicação entre dois seres é uma graça que lhes é feita, e Deus, sem os prevenir, descobre-se diante deles ao iluminar o encontro, ao realizá-lo e ao conferir-lhe, contudo, um sentido que a aniquila e ultrapassa. Por isso, quaisquer que sejam as preocupações particulares que os retêm, essa graça não deve ser rejeitada, não se deve ser antecipada nem provocada, nem procurada com demasiado ardor. Exige um estado de puro consentimento, uma passividade confiante e uma espera bem-aventurada. Uma comunicação real, que se estabeleceu uma vez entre dois seres, não pode ser retomada, pois ela o fez tocar a eternidade, que é um ponto do qual não se retorna. Por vezes se acredita que ela pode ser esquecida, mas é porque não havia sido alcançada. Seus testemunhos podem ser suspensos. E sucede que as tarefas cotidianas a tornem invisível. Mas nesse caso ela apenas tem uma força mais secreta, e aparece à luz do dia assim que uma ocasião nova lhe permita exercer-se. Faz-nos retornar a cada vez a um princípio que encerra em si efeitos infinitos. Não existe comunicação entre dois seres que não implique, desde o primeiro momento, uma reciprocidade absoluta. De fato, só buscamos a união com quem já nos acolhe, e só podemos acolher quem já se tornou algo uno conosco. A beleza da comunhão entre dois seres vem de que cada um deles entra em si e sai de si ao mesmo tempo. Descobre em si uma riqueza inesgotável que, pela mediação de um ser único, se torna para ele comum a todos os seres e aumenta sem cessar ao ser compartilhada. 8. Comunhão entre os homens. Leibniz considerava que os espíritos são impermeáveis uns aos outros, mas essa é a lei dos corpos. Os corpos se afastam uns dos outros, por sua própria natureza de corpos. Os espíritos se aproximam e se encontram por sua própria natureza de espíritos. E na medida em que são espíritos mais puros, cada um deles adquire mais movimento e mais riqueza. Chega até ser mais presente a si mesmo, ao comunicar-se mais com o outro espírito, pois então se distancia do corpo e o leva para fora e se volta para o foco comum que lhe dá, assim como a todos os outros espíritos, a intimidade e a luz. O espírito penetra a um só tempo os espíritos e os corpos. É a transparência perfeita, a luz sem sombra e o próprio olhar de Deus, presente a tudo o que existe. Obsunt du viltres congregate in nomine mio, ibi sui medio eorum, diz o Evangelho, pois a solidão pode nos atar estreitamente demais a nós mesmos. E quando contamos com ela, para obter a vida espiritual, não raro ela só nos proporciona devaneios individuais, em que o desejo não para de se comprazer. No entanto, é a mesma luz que ilumina todos os homens. Ela não pertence com exclusividade a nenhum deles, e o encontro com outro homem nos dá por vezes uma espécie de abertura miraculosa para o mundo. A aquiescência de duas consciências, uma a outra num consentimento duplo, a mesma verdade abole a separação entre elas. Qualquer outro entendimento entre dois seres é apenas aparente. Só pode ser uma satisfação e uma cumplicidade do amor próprio. Isola os indivíduos quando parece uni-los. As relações com outro ser não têm encanto nem força. Não passam de um jogo que nos cansa rapidamente, se não nos permitem estar mais presentes a nós mesmos. Exercer nossa atividade interior de maneira mais livre e mais perfeita,
quando estamos com Ele do que quando estamos sós. Devem tornar-nos capazes de superar todas as inquietações do pudor individual, da graça, da pura entrega. É que os seres separados não podem comunicar-se diretamente, mas apenas pelo conhecimento e pelo amor de um objeto que lhes seja comum. Uma sociedade só se forma entre eles graças à sua participação nos mesmos bens da diversidade das vocações individuais. E a alegria que experimentam quando se dão conta de que tinham, sem o saber, os mesmos pensamentos ou os mesmos afetos, revela neles uma espécie de identidade, a um só tempo natural e voluntária, e que é o princípio de sua segurança e de seu crescimento. É impossível que aquele que desperta para a vida do espírito não busque despertar todos os outros para a mesma vida. Toda a verdade comunicada a outrem, segundo Oscar Wilde, diminui a fé que tínhamos nela. Palavras do fraco que só se deleita em si mesmo, que abandona e despreza uma ideia quando a vê compartilhada e não tem vigor suficiente para se estabelecer numa verdade que o ultrapassa, que só vive ao ser recebida e oferecida. 9. A solidão povoada. Não existe nada mais povoado que a solidão, e é a sociedade dos outros homens que nos parece semelhante a um deserto, assim que ela dissipa aqueles belos movimentos do pensamento que não param de nos abalar quando estamos sós. A sociedade dos homens nos relega a um horrível isolamento, quando não conseguimos manter no meio deles aquela solidão do espírito que só se amplia em sua presença e nos permite sentir com eles as mais secretas comunicações. Só a solidão perfeita nos torna capazes de acolher a tudo. Quem se encerra na solidão será saciado de amor, e quem se dispersa ao longe carrega por toda a parte um desejo que objeto algum jamais poderá satisfazer. Ao nos livrar de todos os movimentos do amor próprio que não param de nos agitar em meio aos homens, a solidão cria em nós um vazio interior que só o todo é capaz de preencher, pois a solidão consiste na recusa a se perder fora de si, a fim de preparar em si um abrigo interior, no qual o mundo interior possa ser recebido. Ora, quem se deixa distrair pelo exterior é um errante que não tem lar, não para de se alhear de si e de tudo o que existe. O contato entre dois seres é sempre um contato entre duas solidões, e nenhuma das duas solidões é rompida por esse contato. Torna-se até mais íntima e secreta, mas seus limites recuam e ela tem mais luz. Os mais capazes de se comunicar com o outro são também os que mais sabem defender sua solidão. De fato, para que outro ser possa penetrá-la, é preciso que ninguém possa perturbá-la. Essa é a razão porque o amor é uma forma perfeita da consciência de si. A simples consciência já faz aparecer em nossa solidão dois seres distintos, que travam entre si um diálogo eterno. O amor prossegue o mesmo diálogo entre dois seres inicialmente distintos, que ele encerra numa solidão comum. No entanto, só Deus, que é o solitário perfeito, pode receber em seu amor infinito a totalidade dos seres. 10. Solidão em Deus. A solidão é semelhante a uma esfera que encerra a alma e a separa de todo o criado. E essa esfera deixa o homem a sós com Deus. O homem vive primeiro no meio dos homens, mas quando descobriu o mundo interior, a solidão é para ele como um santuário, pois só na solidão se conhece a Deus e se realiza a união com Ele. A solidão é uma imitação de Deus, que é um solitário infinito. Obriga-nos a descobrir em nós uma presença espiritual
em que tudo o que existe possa ser recebido. O solitário vive em Deus, mas também busca, como Deus, bastar-se a si mesmo. No entanto, o ser finito não pode ocupar assim o lugar de Deus. Dir-se-á que o maior dos homens é aquele que abarca em si mesmo o horizonte mais extenso, e aquele para quem a solidão é, por conseguinte, mais fácil de carregar? No entanto, ele não para de exalar esta queixa. Senhor, tu me fizeste potente, solitário. E só pode bastar-se no momento em que Deus lhe responde, isto é, no momento em que já não encontrando em si mesmo, nem em outro ser finito, nada que lhe possa bastar, renuncia a tudo o que lhe pertence e reconhece nele uma presença infinita que é para sempre incapaz de lhe faltar. Mas o maior dos homens não precisa que a solidão lhe seja imposta para viver solitário. Está só em toda parte. Sucede apenas que, em vez de estar sozinho consigo mesmo, está sozinho com Deus. Essa solidão é uma sociedade 1000 vezes mais íntima e mais fecunda que a que pode unir-nos a todos os seres particulares. E mesmo esta última só é possível na medida em que prolonga, manifesta, realiza a sociedade que cada ser forma com Deus. Quem rompeu toda a comunicação com Deus se desespera na solidão e é incapaz de criar, com qualquer homem, uma sociedade real, capaz de romper as barreiras em que todo ser finito está sempre encerrado. Quem busca a solidão não foge do outro para permanecer a sós consigo mesmo. Sabe muito bem que, assim que ficar reduzido a si mesmo, encontrará apenas a miséria. Só deseja a solidão porque as uniões que contraiu no mundo lhe mostraram muito rapidamente seus limites. O que ele deseja é a solidão com Deus, isto é, uma união tão interior e tão total com o ser sem limites, que todas as uniões que ele conheceu até então já não sejam para ele mais que separações. Assim, seu gosto da solidão é idêntico a seu gosto da perfeição do amor espiritual. Ele se refugia na solidão quando as amizades particulares lhe revelam sua insuficiência. No entanto, naquele vazio silencioso da solidão, sua alma é preenchida por um objeto infinito, do qual todas as amizades particulares aurem a luz que as ilumina e a força que as multiplica.